A empresa inteira estava em alvoroço naquela manhã. Carros luxuosos chegaram no estacionamento, homens vestindo ternos caros desceram apressados e em poucos minutos todos os funcionários receberam a mesma mensagem no grupo interno. O novo investidor internacional chega hoje, atenção redobrada. Esse investidor era Kenji Takahashi, um japonês milionário que havia comprado 40% da companhia. Ninguém nunca o tinha visto pessoalmente. E quando ele entrou pela porta principal, o silêncio se instalou. Kenji usava um terno elegante, porém simples. Tinha expressão séria, olhar observador, postura impecável. Mas havia um problema enorme. Ele não falava português. E ninguém ali entendia japonês. Os diretores tentavam se comunicar. Mr. Takahashi, welcome, ok, dizia Cláudio, o gerente comercial, fazendo gestos ridículos. Kenji apenas sorria educadamente, mas não traduzia nada. O clima ficou estranho, constrangedor. Alguns funcionários riram baixinho. Outros fizeram comentários maldosos. Como que vamos trabalhar com um cara que nem entende a gente? Até que no corredor, uma voz tímida e doce surgiu. Ohayo gozaimasu. Todos se viraram. Era Lúcia, a faxineira. Uniforme simples, cabelo preso, luvas na mão. E um japonês perfeito. Kenji congelou. Os olhos dele brilharam. Ele respondeu imediatamente emocionado. Você fala minha língua. Lúcia sorriu de leve. Morei no Japão por 14 anos, senhor. Se precisar de ajuda, estou aqui. A sala inteira ficou em choque. O milionário respirou fundo e disse algo que nenhum dos diretores esperava ouvir. Todos os diretores ficaram paralisados. Ninguém sabia o que dizer, o que fazer ou onde enfiar a própria cara. Afinal, a faxineira que eles sempre ignoraram era a única pessoa capaz de conversar com o novo dono milionário da empresa. Kenji caminhou na direção de Lúcia com passos lentos, atentos, como se estivesse olhando para um diamante escondido em meio ao concreto. Arigatou gozaimasu, disse ele inclinando o corpo em reverência. Os diretores olharam uns para os outros. O que ele disse? Por que ele se curvou para ela? O que está acontecendo? Lúcia sorriu um pouco envergonhada. Ele está agradecendo. Disse que não imaginava encontrar alguém que falasse japonês aqui. Kenji então falou de novo, dessa vez com a voz embargada. Eu estou no Brasil há semanas e ninguém conseguia me entender, nem ouvir meu coração. Lúcia traduziu sem imaginar o impacto que aquelas palavras teriam nos presentes. Mas Kenji continuou, olhando diretamente nos olhos dela. Você foi a primeira pessoa que me enxergou como um ser humano. Lúcia congelou. Os diretores ficaram pálidos. Era como se o chão tivesse sido arrancado por baixo deles. Kenji respirou fundo. Preciso de você comigo hoje, como intérprete, como ponte, como alguém que realmente entende pessoas. Lúcia recuou um passo, assustada. Eu? Mas eu sou só a faxineira. Kenji deu um leve sorriso. Hoje, você não é só nada. Hoje você é essencial. Então, ele disse algo que fez o sangue dos diretores gelar. Quero que você esteja ao meu lado em todas as reuniões deste dia. Lúcia quase deixou o balde cair. Cláudio, o gerente comercial, quase engasgou com o próprio orgulho. Espera aí, senhor Kenji, disse ele forçando um sorriso. A Lúcia é só a responsável pela limpeza. Nós temos tradutores profissionais que podemos acionar, intérpretes, empresas especializadas. Lúcia abaixou a cabeça, já acostumada a ser tratada como só isso, só aquilo. Kenji franziu levemente a testa e perguntou algo em japonês, olhando para Cláudio. Lúcia traduziu. Ele está perguntando se vocês já tinham intérprete, por que ninguém falou comigo até agora? O silêncio foi ensurdecedor. Cláudio tentou se explicar. Sabe como é, senhor Takahashi, burocracias, agenda, horário.
Mas Kendi não parecia interessado em desculpas. Ele se voltou para Lúcia novamente. Posso confiar em você hoje? Perguntou em japonês. Ela respirou fundo. Pode. Eu vou fazer o meu melhor. Então está decidido, completou ele. Hoje você é minha voz e meus ouvidos. Aquilo foi demais para o ego dos diretores. Um deles cochichou. Absurdo. Uma faxineira na sala de reunião. Outro completou. Ele nem conhece a estrutura da empresa. Vai se arrepender. Mas enquanto eles reclamavam, Kenji e Lúcia caminhavam juntos para a sala de reuniões principal. Ela tirou as luvas, ajeitou o uniforme com a mão e tentou controlar o nervosismo. No fundo, uma mistura de medo e orgulho crescia, e ela não fazia ideia de que aquele dia não mudaria apenas a vida dela, mas o futuro da empresa inteira. A sala de reuniões estava impecável. Projetor ligado, gráficos prontos, pastas alinhadas sobre a mesa de vidro, mas o clima pesava. Diretores, gerentes e coordenadores estavam sentados, tentando manter a postura profissional, mas todos com o mesmo pensamento. O que esse japonês milionário vai achar da gente? Kenji entrou acompanhado de Lúcia. Alguns tentaram disfarçar a cara de desaprovação. Outros simplesmente fingiram não ver. Ele se sentou na ponta da mesa. Lúcia sentou-se ao lado, com um caderninho simples e um olhar atento. Cláudio foi o primeiro a falar. Senhor Kenji, seja bem-vindo oficialmente à nossa sede. Preparamos uma apresentação completa dos nossos resultados, planejamentos e... Kenji levantou a mão, pedindo para interromper. Falou algo em japonês, calmamente. Lúcia traduziu. Ele disse, antes dos números, quero conhecer as pessoas. Ninguém esperava por isso. As pessoas? Cláudio repetiu confuso. Kenji continuou, e Lúcia acompanhou. Quero saber quem está aqui há mais tempo. Quem conhece o chão dessa empresa. Quem trabalha com as mãos. Quem conversa com os clientes e com os funcionários. Ele olhou ao redor. Quero ouvir a verdade, não só o que cabe em PowerPoint. Os olhares se cruzaram. Seu Almir, do estoque, olhou surpreso. Dona Cida, da Copa, quase derrubou a bandeja ao ouvir aquilo. Parecia que, pela primeira vez, alguém grande queria ouvir gente pequena. Cláudio pigarreou, perdido. Bom, Sr. Kenji, normalmente não envolvemos os funcionários operacionais nessas reuniões. Kenji respondeu sem hesitar, pela voz de Lúcia. Talvez esse seja o primeiro erro de vocês. A frase pousou como bomba no centro da mesa. E a partir dali, nada seria mais como antes. Kenji pediu. Chamem alguns funcionários de base. Quero falar com eles. Os diretores trocaram olhares desconfortáveis, como se tivessem sido obrigados a abrir uma porta que sempre mantiveram trancada. Poucos minutos depois, entraram na sala. Seu Almir, do estoque, 26 anos de empresa. Dona Cida, da Copa, que conhecia todos pelo nome. Marcos, motorista de caminhão. E mais 2 auxiliares de atendimento. Eles entraram tímidos, como se tivessem invadido o território proibido. Podem sentar, disse Kenji, por meio de Lúcia. Eles obedeceram, duros, sem jeito. Quero ouvir vocês. O que funciona bem aqui e o que não funciona? Ninguém respondeu de imediato. Cláudio tentava controlar a situação. O senhor não precisa se preocupar com isso. A gente já tem pesquisas internas. Kenji ignorou, mantendo os olhos em seu Almir. Você, quanto tempo aqui? 26 anos, senhor, respondeu ele nervoso. Lúcia traduziu. Os olhos de Kenji se arregalaram com admiração. 26 anos! Isso é mais do que muitos CEOs ficam em cargo. Você é parte da alma dessa empresa. Seu Almir engoliu seco. Nunca tinha ouvido algo nem parecido. Me diga, por favor, o que está errado aqui dentro? Foi como se uma fechadura interna tivesse sido destravada. Seu Almir suspirou. Já que o senhor quer a verdade, o problema não é o trabalho,
É o jeito que tratam as pessoas. Os diretores se remexeram nas cadeiras. Gente antiga é descartada. Faxineira é tratada como se fosse invisível. Tem gestor aqui que nunca falou bom dia para o pessoal da limpeza. Lúcia ouviu aquilo com o coração acelerado, porque ela sabia exatamente de quem ele estava falando. E pela primeira vez, alguém importante estava escutando. Enquanto Lúcia traduzia as palavras de seu Almir, Kendi mantinha o olhar firme, atento, quase emocionado. Ele pediu que os outros também falassem. Dona Cida respirou fundo. Quando a empresa começou, todo mundo se conhecia, tinha respeito, tinha humanidade. Mas depois que cresceu, virou número. Tem gente aqui que sabe decorar meta, mas não sabe perguntar se o colega está bem. Marcos, o motorista, completou. Lá na ponta, com o cliente, a gente dá o sangue. Mas aqui dentro, muitas vezes, a direção nem sabe o nosso nome. As palavras iam sendo traduzidas por Lúcia, uma a uma, como pedras lançadas contra um muro antigo. Os diretores se remexiam desconfortáveis. Cláudio tentou interromper. Senhor Kendi, com todo respeito, o senhor está ouvindo apenas um lado. Essas pessoas não conhecem a complexidade da gestão. Kendi virou a cabeça lentamente para ele e disse algo curto. Lúcia traduziu. Justamente por isso estou ouvindo. Quem só vê de cima enxerga estruturas. Quem está embaixo sente rachaduras. Silêncio. Kendi então fez algo inesperado. E você, Lúcia? Perguntou em japonês. O que você vê daqui? Ela congelou. Não esperava ser incluída. Todos olharam para ela. Eu? Sussurrou. Sim, você. Lúcia respirou fundo. As mãos suavam, mas havia tanta verdade presa nela que se não saísse naquele momento, talvez nunca saísse. Eu vejo gente cansada, gente com medo de errar, gente querendo ser vista, mas sendo tratada como peça trocável. As palavras ecoaram pela sala. Ela baixou os olhos. E eu vejo muito potencial aqui dentro, desperdiçado. Kendi fechou os olhos por um instante. Ele havia encontrado o que precisava, não nos gráficos, mas nas vozes. Após ouvir todos, Kendi permaneceu alguns segundos em silêncio absoluto. Parecia estar pesando cada palavra, cada olhar, cada expressão. Então, com a voz calma, começou a falar em japonês, olhando para todos, mas especialmente para Lúcia. Ela traduziu. Quando eu era jovem, trabalhei em uma fábrica no interior do Japão. Eu era apenas mais um na linha de produção. Ninguém sabia meu nome. Ninguém perguntava como eu estava. Eu era só o funcionário número 47. Os diretores se ajeitaram atentos. Um dia o dono da empresa passou pelo corredor. Ele poderia ter ido direto para a sala dele. Mas decidiu parar, falar com a gente, olhar no nosso olho, perguntar sobre nossas vidas. Ele fez uma pausa. Naquele dia eu fiz uma promessa. Se um dia eu me tornasse dono de alguma empresa, eu nunca deixaria o chão de fábrica sem voz. Lúcia sentia os olhos marejarem enquanto traduzia. Kendi continuou. Hoje eu sou esse dono, mas cheguei aqui e ninguém conseguia me ouvir, ninguém falava minha língua, ninguém teve curiosidade de tentar. Ele olhou para a Lúcia com gratidão, exceto uma pessoa, a faxineira. Os olhares se viraram para ela. A única que me saudou no meu idioma foi justamente a que vocês mais ignoram. Os diretores se encolheram. Kendi então disse algo que ninguém esperava. A partir de hoje, eu quero mudanças, e elas vão começar com quem realmente conhece esse lugar. Kendi virou-se para Lúcia com um olhar sério, mas cheio de respeito. Lúcia-san, começou ele com doçura. Ela engoliu seco. Você aceitaria uma nova função nessa empresa? Os diretores se entreolharam. Cláudio tentou intervir. Senhor Kendi, veja bem, ela não tem formação acadêmica para cargos estratégicos. Não entende de gestão, não. Kendi ergueu a mão, pedindo silêncio.
Quando eu quiser sua opinião, eu peço, disse, ainda em japonês. Lúcia traduziu. Alguns quase engasgaram. Ele prosseguiu, olhando para ela. Você enxerga as pessoas. Você fala 2 línguas. Você viveu em 2 países. Você conhece os corredores, os banheiros, as salas, as dores. Isso é mais conhecimento prático do que muito currículo bonito. Ela estava em choque. Quero que você seja minha conselheira de clima interno. Quero relatórios seus, opiniões suas. Quero que me diga toda semana como estão as pessoas daqui dentro. Lúcia levou a mão à boca. Mas eu nem terminei os estudos, confessou, envergonhada. Então vamos terminar. A empresa vai pagar qualquer curso que você quiser. Se quiser voltar a estudar, eu banco. Se quiser aprender a administração, eu apoio. Mas sua função começa hoje. Não como alguém que limpa só o chão, mas como alguém que ajuda a limpar a cultura desta empresa. Lúcia começou a chorar. Dona Cida enxugou os olhos no canto. Seu Almir sorria orgulhoso. Naquele instante todos entenderam. Não era sobre faxina de piso, era sobre faxina de consciência. Após o anúncio, a reunião terminou, mas os corredores ferviam. Alguns funcionários abraçavam Lúcia emocionados. Você merece, disse Dona Cida. Finalmente alguém que vê você como a gente vê, completou Marcos. Mas nem todo mundo ficou feliz. No café da diretoria, Cláudio e outros gerentes discutiam indignados. Isso é um absurdo, esbravejou Cláudio. Anos de faculdade, MBA, pós-graduação, e o japonês dá um cargo estratégico para a faxineira? Outro gerente concordou. Isso desmoraliza toda a hierarquia da empresa. Daqui a pouco o pessoal do estoque vai achar que manda mais do que a diretoria, ironizou o outro. O diretor financeiro, mais calado, apenas observava. Talvez, disse ele, o problema não seja ela ter subido. Talvez o problema seja a gente ter esquecido por que começou aqui. Cláudio revirou os olhos. Vai você bater palma para essa palhaçada então. Enquanto isso, no vestiário, Lúcia se olhava no espelho. O uniforme ainda era de faxineira, mas o olhar já era diferente. Ela sentia medo, mas também sentia algo que há muito tempo não sentia: valor. Quando saiu, deu de cara com Kenji à porta. Ele havia ido até ali de propósito. Aqui é onde você começa seu dia, não é? Perguntou. Ela assentiu. Quero que a partir de hoje você comece sabendo. Você não está abaixo de ninguém aqui dentro. Só está em outra função. Mas sua dignidade é igual a de qualquer um. Aquelas palavras valeram mais do que qualquer crachá. E o coração dela soube. Aquele homem não era só milionário em dinheiro, era milionário em respeito. As semanas seguintes foram diferentes. Lúcia continuou ajudando na limpeza por um tempo, até que outra pessoa foi contratada para dividir as funções. Mas, ao mesmo tempo, ela começou a subir com frequência para a sala de reunião, agora com um caderno novo nas mãos. Ela conversava com os funcionários nos corredores, na copa, na portaria, no estoque. Perguntava como se sentiam, ouvia desabafos, anotava tudo. Toda sexta-feira, ela se reunia com Kenji. Em japonês, ela contava: funcionário tal está desmotivado, outro está sobrecarregado, tem setor sofrendo pressão absurda, tem gestor que grita com a equipe na frente de todo mundo. Kenji anotava tudo, não como fofoca, mas como diagnóstico. E aos poucos, mudanças foram sendo implementadas. Reuniões de feedback respeitosas passaram a ser obrigatórias. Programas de reconhecimento foram criados. A diretoria foi chamada a ouvir de verdade quem estava na base. Alguns resistiram, outros se renderam. Mas ninguém podia negar. O clima começou a mudar. Lúcia, que antes passava despercebida com o balde e o pano na mão, agora caminhava pelos corredores sendo cumprimentada com respeito. Um dia, Luna, a filha do motorista Marcos, foi ver o pai no trabalho e perguntou: pai, quem é aquela moça que todo mundo cumprimenta? Aquela ali, minha filha.
É a faxineira que virou a voz da gente aqui dentro. Lúcia ouviu e sorriu discretamente. Não era fama que ela queria, era justiça, e ela sentia que pela primeira vez estava ajudando a construí-la. Meses depois, Kendi convocou uma nova reunião geral. Dessa vez, não apenas diretores. Funcionários de todos os setores estavam presentes, alguns em pé, outros sentados, lotando o auditório. No palco estavam apenas duas pessoas, Kendi e Lúcia. Ele começou falando em japonês, com o microfone firme nas mãos, e Lúcia traduzia com a voz segura. Quando cheguei aqui, esta empresa era grande em números, mas pequena em humanidade. Um burburinho correu pela sala. Eu vi medo, vi orgulho, vi gente cansada, mas calada, vi muita competência técnica e pouco cuidado com o coração de quem faz tudo acontecer. Ele fez uma pausa. Então conheci alguém que caminhava pelos corredores invisível, mas que enxergava tudo. Os olhos se voltaram para Lúcia. Ela quase recuou um passo, mas se manteve firme. Ela me contou sobre vocês, sobre a dor que ninguém via, sobre os esforços que ninguém valorizava. E graças a isso, começamos a mudar. Kendi então olhou para os diretores na primeira fila. Aprendi que liderar não é mandar, é cuidar. E que respeito não é bônus, é base. Ele respirou fundo. Por isso, hoje quero anunciar algo. O silêncio ficou absoluto. Lúcia não é mais apenas a faxineira. A partir de hoje, oficialmente, ela é coordenadora de clima e cultura organizacional desta empresa. Um murmúrio de surpresa percorreu o auditório, e em seguida um aplauso começou tímido no fundo. Cresceu, espalhou. Quando Lúcia percebeu, o auditório inteiro estava de pé. Ela chorou, não de tristeza, mas de gratidão. Depois do anúncio, a vida de Lúcia mudou. Mas não só a dela. A empresa se tornou referência em clima organizacional. Menos rotatividade, mais engajamento, mais humanidade. Nos bastidores, alguns ainda cochichavam. Ah, ela teve sorte. Isso é modinha de japonês. Mas quem realmente sabia da história entendia que não era sorte, era colheita. Um dia, ao final de uma reunião, Cláudio se aproximou de Lúcia. Ele estava diferente. Menos arrogante, mais humano. Lúcia, começou. Eu queria te pedir desculpas. Ela franziu o senho, surpresa. Desculpas por ter te tratado como só a faxineira. Por não ter visto o que você carregava. Por ter rido quando você passou a entrar na sala de reunião. Eu estava errado. Ela sorriu, simples. Tá tudo bem, Sr. Cláudio. O importante é o que a gente faz daqui para frente. Ele assentiu, emocionado. Se você aceitar, eu queria aprender a escutar como você escuta. Ela olhou para o japonês, lá no fundo do corredor, conversando com o pessoal do estoque. Eu também estou aprendendo, senhor. A diferença é que agora a gente aprende junto. Certa tarde, enquanto limpava algumas gavetas antigas com documentos velhos, Lúcia encontrou algo curioso. Uma carta amarelada, escrita em português e japonês. Era de Kendi, guardada numa pasta antiga. Ela levou até ele. Ele sorriu ao ver. Essa carta foi escrita por mim há muitos anos, antes de eu comprar essa empresa. O que dizia? Ela perguntou. Ele leu em voz alta. Se eu entrar neste lugar, quero encontrar pessoas, não peças. Se não for assim, não vale meu investimento. Lúcia sentiu um arrepio bom. E o senhor encontrou? Kendi sorriu. Encontrei você, e através de você, encontrei todos eles. Os dois caminharam pelo corredor, lado a lado, sem terno exagerado, sem título no peito. Apenas um japonês milionário. E uma mulher que um dia foi ignorada com um balde na mão. E agora ajudava a limpar o que realmente precisava. Os olhos, os corações, as formas de enxergar o outro. Se essa história tocou seu coração, comente aqui embaixo qual foi a maior lição que você aprendeu com Lúcia e o Sr. Kendi.
E se você acredita que ninguém deveria ser julgado pela aparência ou pelo cargo, já se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje.